Olá, meu nome é Maxwell e vou aqui apresentar sobre projeto e avaliação de interfaces. Essa apresentação ela faz parte da disciplina Interação Humano-Computador da pós em Desenvolvimento de Sistemas para Internet e Dispositivos Móveis do Instituto Federal de São Paulo, Campus Barretos. Porém, aqui nós vamos verificar vários tipos de conceito para projeto e avaliação de interfaces, e isso pode ser utilizado por diversos tipos de sistemas nas mais diversas aplicações que nós temos hoje para web, aplicações para smartphones, aplicações para dispositivos no geral, por exemplo, dispositivos relacionados à TV, algum tipo de geladeira, com algum tipo de inteligência artificial, enfim, todo tipo de sistema que possui interação entre homens e máquinas, ou humano e computador, nós podemos aplicar os conceitos de projeto e avaliação dessas interfaces. Então aqui eu quero mostrar alguns conceitos e mostrar as principais características relacionadas a este tema. Bom, iniciando, nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução sobre o projeto de interfaces. Como que nós verificamos isso? Primeiro de tudo é analisando as necessidades dos nossos usuários e dos mais diversos usuários. Para isso, eu preciso entender qual que é o meu perfil de usuário, qual que é o meu perfil de cliente que eu quero atender para aquela aplicação. Então, nesse caso, eu vou precisar entender e também definir quais são os objetivos do meu projeto. O que o meu projeto busca? O que o meu projeto busca sanar? Quais são as dores ou quais são os objetivos que ele quer alcançar com aquela aplicação e que vai atingir lá o nosso usuário final. Depois disso, que eu fizer essa definição, eu preciso definir uma estrutura visual com relação a essa interface. Então, no caso, eu vou precisar criar e organizar elementos numa interface gráfica qualquer que vai garantir uma navegação ou uma utilização intuitiva com relação àquela aplicação. E por último, nós vamos criar protótipos, né? Criar protótipos é muito importante para que nós termos uma avaliação do usuário em um modelo mínimo viável, por exemplo, para que ele utilize aquele sistema e verifique as funcionalidades e o fluxo daquela interface. Com isso, esse usuário vai entender como que o nosso sistema funciona e poderá aí possivelmente dar dicas ou dar feedbacks para nós desenvolver cada vez melhor o nosso sistema. Bom, falando um pouco sobre fatores e técnicas da avaliação, isso se resume quais são os principais fatores que são considerados na avaliação de interfaces e quais técnicas eu posso utilizar. Começando pelos fatores, o primeiro de tudo eu preciso entender com relação à usabilidade daquele sistema. O quanto fácil aquele sistema para o usuário é para ele se usar. Então, por exemplo, esse sistema ele não pode ser um sistema difícil, de difícil interpretação, ele precisa ser intuitivo, ele precisa que o nosso usuário consiga usá-lo da melhor forma possível, da maneira mais rápida. Então, isso seria a usabilidade, né? Sistemas com uma complexidade grande tendem a ter um desinteresse natural com relação aos usuários. Então, o uso facilitado ele ajuda nessa questão. Eu preciso colocar as questões de acessibilidade para os vários tipos de necessidades especiais que nós temos atualmente. Então eu preciso entender se o meu usuário ele tem algum tipo de necessidade especial e aquela necessidade estar embarcada dentro da minha aplicação. E essa aplicação ela precisa ser eficiente. Nada adianta de eu ter um software fácil de usar,
com uma boa acessibilidade, só que ele demora para carregar, por exemplo, ou demora para processar as suas informações. Isso vai fazer também que um software pouco eficiente computacionalmente, ele desestimula o interesse com relação ao seu uso. Usuários hoje, eles tendem a que a aplicação, quanto mais fácil for, quanto mais acessível ela for, e quanto mais ágil, quanto mais eficiente ela for, melhor para o usuário. Então, nós precisamos colocar as questões de eficiência em questão. Para isso, nós vamos utilizar algumas técnicas, né, para verificar esses principais fatores. Por exemplo, como testes de usabilidade. Fazer com que os nossos usuários usem os nossos protótipos para eles verificar a sua usabilidade, se aquilo vai atender às necessidades do nosso cliente, se sim ou não. Fazer entrevistas com os usuários é muito importante porque ele vai dar a sua percepção sobre a realidade daquele sistema. Então, com isso, ele vai pegar o uso daquela plataforma, daquele sistema, e com a entrevista ele vai te passar feedbacks e análises com relação a isso. E para fazer isso, há uma técnica muito importante que é a análise heurística. E a análise heurística ela passa por 4 pontos principais, que primeiro é entender o seu usuário, definir as escolhas de usabilidade, que isso ela está muito ligada à heurística de qual que é o botão, como que eu vou colocar, qual que é o modo visual que eu vou colocar ali para o meu usuário fazer esse uso. Depois eu preciso avaliar essa experiência, né? E a avaliação da experiência é importante porque eu vou conseguir estabelecer métricas de resultados que podem ser avaliados a cada rodada de entrevista de usuários, né? A cada nova atualização eu posso verificar aquela experiência e verificando e avaliando essa experiência eu posso reportar resultados que vão ser orientativos para novos protótipos, para novas aplicações, mas também como comparação do encaminhamento do meu projeto. É super importante a gente reportar isso em relatório, como os resultados de cada rodada de análise. Hoje nós temos praticamente 3 tipos de interação humano-computador. Nós podemos nos interagir com as máquinas, com os sistemas, da forma tátil, que é onde o sistema ou equipamento ele tem uma tela touchscreen, né? E essa tela touchscreen a gente faz uma interação direta com o dispositivo através de um toque, né? Ali a gente pode fazer um desenho, pode mandar uma mensagem, pode interagir com um jogo virtual, enfim, nós podemos fazer N aplicações. Nós também temos muito comum hoje a realidade virtual, onde o usuário consegue interagir com uma realidade simulada, e essa realidade simulada ela tende a ser uma realidade real, o que vai criar uma experiência imersiva, por exemplo, daquele usuário em um ambiente que ele não está. Ele está, mas ele está virtualmente, né? E essa imersão ela tem vários benefícios, né? Porque você não precisa estar numa realidade para poder experimentá-la, né? Então aí a gente tem uma infinidade de simuladores hoje que nós conseguimos fazer essa realidade entrar no virtual, né? Que é o que a gente chama de realidade aumentada ou realidade virtual também. E também nós temos as interações de sistemas por vozes, né? Então, Hello Siri, Oi Siri, isso é um exemplo de interação por voz, né? Que possibilita eu dar um comando para o meu sistema e ele executa uma ação e me devolve um resultado. Né? Então, é quando eu falo com ele e ele me manda um resultado, ele faz um processamento e me manda, eu também estou tendo uma iteração. Então, esses são os 3 principais modelos da atualidade, né? Sem contar também com os modelos tradicionais que hoje temos, por exemplo, modelos que web também, eu posso fazer uma interação por teclado, por mouse, onde eu consigo interar
me interar com um computador, com uma página de internet, e também a gente pode fazer dessa forma. Os princípios, eles são três e muito simples. Primeiro é a simplicidade. Aqui o menos é mais, ou seja, a gente precisa evitar elementos desnecessários. Aqui nós vamos priorizar clareza e objetividade. Quanto mais claro e mais objetivo para o nosso cliente, para o nosso usuário, vai ser melhor, porque ele vai conseguir usar mais fácil, ele não vai ter elementos que confundem. Então, o simples para o usuário, ele é muito bom, tá? E esse simples aliado a uma consistência, e essa consistência ela tem muito a ver com o padrão visual da nossa aplicação, que isso vai estabelecer uma interação muito familiar para o cliente, né? Muito familiar para o usuário. Se você tem uma visualização, um padrão visual que é familiar para o seu usuário, aquilo ele vai se sentir bem, ele vai se sentir familiarizado na sua utilização. Então, os sistemas eles tendem a ter padrões visuais que remetem a uma experiência familiar em função do usuário. Então, é diferente de eu fazer uma aplicação para crianças do que eu fazer uma aplicação para adolescentes. Os padrões visuais eles vão se alterando conforme eu vou tendo diferenças de usuários. E esse meu usuário ele vai nos dar aí feedbacks constantes, instantâneos. E isso faz com que nossas ações elas sejam registradas sempre e que eu consiga aí melhorar o nosso sistema de forma contínua. Aqui alguns métodos de prototipação, né? Existem N tipos de métodos. Aqui eu vou trazer alguns que eu julgo muito importantes, né? Por exemplo, como a criação de wireframes. Esse wireframes são representações esquemáticas, né? De uma interface, ou de um layout, ou de uma estrutura, onde nós vamos colocar o funcionamento do nosso sistema de forma esquemática, com uma estrutura qualquer. Né? E aquela estrutura vai nos remeter às várias situações daquele sistema. Eu posso conter um mockup. Mockup geralmente é uma versão estática real, né? Uma estática pegável, podemos dizer assim, e que ele vai simular como que é os detalhes e qual que é o design final daquele produto. Então eu poderia fazer um design, por exemplo, de um notebook, e desse notebook eu poderia fazer com papelão, por exemplo, como que ficaria o meu notebook, como que ficaria a tela, como que ficaria o espaçamento dos teclados, do touchpad, entre outras situações. Né? Com isso, o usuário ele tem uma experiência tátil muito importante. E a terceira que são os protótipos iterativos. É quando nós fazemos modelos que são navegáveis, que simulam uma interação entre o usuário e a interface, mas que não necessariamente há uma aplicação desenvolvida por trás. No caso, esses modelos navegáveis são telas que são hiperlinkadas entre uma e outras, que eu consigo simular como que seria a ligação entre uma tela e outra, por exemplo, que se eu fizer um clique em algum ponto, para onde que ele vai me levar. Né? Então, esse protótipo iterativo é muito interessante porque é uma simulação muito rápida e eu não preciso gastar dinheiro com desenvolvimento até que eu tenha o meu protótipo validado. Com o protótipo validado, nós passamos por uma etapa mais chegando à finalidade, que no caso seria uma codificação do front-end, né? Transformar esse código em qualquer tipo de linguagem. Né? Então, por exemplo, citar aqui o exemplo de um sistema web, onde nós vamos utilizar HTML, CSS e JavaScript. Né? HTML lá, a linguagem de hipertexto, CSS que vai nos dar os nossos estilos, né? E o JavaScript que vai ter a nossa aplicação desenvolvida com algum script, com algum processamento matemático, enfim, entre outras situações. Nós precisamos fazer teste de compatibilidade
de todos os tipos de dispositivos disponíveis e também todos os tipos de navegadores. Então, eu preciso testar essa codificação em vários dispositivos, com vários tamanhos de telas, com vários navegadores. E isso é importante porque eu garanto que em todas as situações meu cliente, meu usuário, ele vai conseguir usar a minha ferramenta com da melhor forma possível, né? E aqui nós precisamos também fazer uma otimização desse desempenho, né? Então aqui entra os ajustes que vão garantir a fluidez e a velocidade da interface. Então aqui é uma parte mais de refinamento com relação à aplicação em função do desempenho de processamento, de tempo de carregamento, enfim, tudo que é relacionado a desempenho. E também eu preciso registrar de todas essas situações, né? Eu preciso registrar todas essas informações da nossa aplicação, que isso vai servir como base para que futuras aplicações ou futuras referências ou futuras correções estejam documentadas. Fica muito mais fácil para nós desenvolvedores entender um problema, né, ou reviver um problema quando nós temos uma documentação. E aqui, falar um pouquinho sobre quais são as melhores práticas em avaliação de interfaces, né? Primeiro, eu preciso coletar dados, né? Então, esses dados são uma reunião de informações, né, sobre como os usuários usaram aquela ferramenta, né? Qual que foi o grau de satisfação com relação àquele uso, quais foram as dores, quais foram as dores sanadas, as dores não sanadas, enfim, aqui eu preciso coletar vários tipos de informações sobre como o usuário se sentiu ao usar a ferramenta, né? E a partir dessa coleta de dados, nós vamos fazer métricas, né? Essas métricas, a gente vai basicamente fazer uma interpretação desses dados coletados, né? E identificar quais são os pontos de melhoria. Em que pontos eu preciso modificar o meu sistema para que ele fique ok, ou para que ele atinja um grau de satisfação elevado com os meus clientes, né? Ou elevado ou desejado, aí podemos dizer assim. E nós precisamos fazer sempre uma interação contínua. A interação contínua, ela é um processo que é um loop infinito, posso dizer assim, que vai realizar ajustes sempre que nós tivermos feedbacks com relação ao usuário, né? O usuário, ele tem esse papel importante nos sistemas e o sistema ele precisa ser centrado nos usuários. Não tem como não ser, porque quem usa, quem vai fazer o uso da plataforma é o usuário, né? Então, o usuário, só ele sabe o que ele passa, só ele sabe o que ele precisa. Então, essa iteração ela é muito importante. Bom, espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma pequena videoaula sobre projeto e avaliação de interfaces. Eu deixo aqui o meu contato e espero em vê-los em breve. Até mais.